bom dia ou boa noite, né? Agora vamos falar sobre outra alteração que vai afetar a linguagem em adultos que sofrem algum tipo de lesão cerebral, tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre a apraxia. A apraxia, ela é considerada um distúrbio neurológico, que ele pode se associar com a afasia. A apraxia, ela é um distúrbio que ela envolve alterações motoras no indivíduo. E ela também pode afetar as questões motoras da fala. Por isso que existe a apraxia, que vai ser um distúrbio de movimento, e também tem a apraxia de fala, que é o objeto do nosso estudo na aula de hoje. Quando a gente fala em apraxia de fala, nós estamos definindo como um transtorno da articulação no qual há um comprometimento da capacidade de programar voluntariamente a posição da musculatura dos órgãos fonoarticulatórios. Ou seja, é no momento em que há a articulação das palavras na boca, envolvendo língua, bochecha, né? Movimentação ali da mandíbula, dentes, né? É essa programação que a gente vai chamar ali de, principalmente os pontos articulatórios da fala, é que vai estar alterada na apraxia de fala, tá? Sequência dos movimentos musculares para a produção de fonemas e palavras. No entanto, gente, é muito importante falar que a apraxia de fala é um transtorno da programação voluntária, ou seja, quando eu quero falar voluntariamente uma palavra, um enunciado, né, uma frase, de forma espontânea, voluntária, eu não consigo fazer uma programação com o que eu estou pensando e a expressão verbal que representa aqueles signos, aquela fala que eu quero exprimir, ok? Os sistemas motores, sensoriais, habilidades de compreensão, atenção e cooperação encontram-se preservados. Ou seja, eu não vou possuir uma alteração de entendimento, eu não vou ter uma alteração na verbalização de uma forma geral. A minha alteração, ela não vai ser da fala propriamente dita, a vocalização. Vai ser da articulação que é preciso que aconteça para formar esses sons, ok? Eu não vou ter aí, alteração muscular, eu não vou ter hipotomia, ele não vai estar hipotônico, ele não vai estar hipertônico a minha musculatura. É só mesmo uma alteração nessa programação de falar. Por exemplo, eu quero falar a palavra banana. Eu tenho ali 3 sílabas, né? Eu tenho uma sílaba bilabial e 2 nasais, né? Banana. Para cada som que eu articulo, a minha língua
ela se posiciona de uma forma diferente dentro da minha boca. E aí, essa posição dos órgãos na minha boca vão produzir junto com a minha voz essa sequência de sons. Então, essa sequencialização é que eu não consigo ter uma programação fixa. Primeiro eu vou falar o B, depois o A, o N, o A, o N e o A. É essa programação que se encontra alterada na apraxia de fala, tá? Então, assim, em um paciente apráxico, um movimento pode ser realizado automaticamente, mas não voluntariamente. Por exemplo, ele numa conversa, ele não consegue falar determinada palavra de forma espontânea. Na conversa voluntária, ele quer falar ali sobre o celular, ele olhou um objeto e naquela conversa ele quer falar o determinado nome do objeto. Só que ele não consegue organizar a pronúncia daquela palavra baseada nos pontos articulatórios, porque ele possui uma desorganização nesse comando motor, tá? No entanto, essa mesma palavra ela pode sair de uma forma não programada. Ele pode falar essa palavra sem ser voluntariamente. Como se fosse uma anomia. Por exemplo, o que é a anomia? Você tem que nomear o objeto e você não consegue nomear aquele objeto naquele momento. Mas em uma conversa espontânea, você falando algo que não é uma obrigatoriedade nomear nada, e você acaba falando o nome daquele objeto, tá? Então, mais ou menos isso que acontece com a apraxia de fala, tá? É quando ele quer falar de forma voluntária aquela palavra, ele não consegue. Mas quando ele está falando automaticamente, dentro de um discurso que está saindo de forma automática, ele consegue dizer aquela palavra perfeitamente, ok? Essa dificuldade não é acompanhada por fraqueza ou lentidão significativa, né, no caso da articulação ou dos músculos, ou mesmo incoordenação dos músculos nos movimentos reflexos ou automáticos. O paciente ele não possui, tá, alteração na função da musculatura ou na função dos órgãos fonoarticulatórios, ok? Ele possui uma alteração que ela é neurológica de comando verbal, ok? Ocasionada por uma alteração, por um distúrbio neurológico. A apraxia é uma desordem neurológica, caracterizada por provocar uma perda da capacidade de executar o movimento, tá? E gestos precisos, mesmo que o indivíduo deseje e tenha a capacidade física para fazê-lo, tá? Como eu falei no início, a apraxia ela é um distúrbio neurológico que vai afetar os movimentos voluntários do indivíduo. Ele pode afetar os movimentos corporais, de execução de tarefas, de fala, que é o que nós estamos falando aqui, a apraxia de fala, e outros fatores associados com ordens simples ou até mesmo complexas, envolvendo questões motoras, tá? A apraxia de fala caracteriza-se, né, outro conceito aqui, como um conjunto de alterações articulatórias e prosódicas, tá?
Quando a gente fala em alterações articulatórias, é que a gente está falando na incapacidade que o indivíduo pode possuir em articular os sons da fala. E junto com essas alterações articulatórias, elas também podem estar associadas com alterações de prosódias. O que é uma prosódia? É uma entonação que a palavra possui. Uma entonação que pode ter um acento gráfico ou uma entonação da própria palavra. Por exemplo, a palavra tomate. Quando a gente fala tomate, ele não possui um acento gráfico em nenhuma das sílabas, não é verdade? Em nenhuma das letras. Mas quando a gente fala tomate, a gente não dá uma entonação mais forte na palavra tomate. Então, essa entonação que a gente dá especificamente para uma sílaba se chama prosódia, ou seja, a entonação que vai desenhar aquela palavra para que ela tenha um significado, para que ela se associe com o significado que ela possui, tá? Então, na apraxia de fala, essas alterações elas podem apresentar também alterações prosódicas, ok? E aqui é muito importante ressaltar que essas alterações ocorrem no indivíduo apráxico sem apresentar prejuízos musculares. Ele não vai ter o lábio hipotônico, ele não vai ter uma língua hipotônica, ele não vai apresentar alterações de força muscular aqui nos órgãos fonoarticulatórios, especificamente boca, língua, bochecha, palato, mole, tá? Ele não vai apresentar isso. É apenas uma incoordenação que ele possui que faz com que ele tenha essa alteração de programar os pontos articulatórios dos sons verbais. Em situações bem severas de apraxia, o indivíduo ele pode até apresentar um mutismo, ele não fala. Por quê? Porque a incoordenação que ele possui é tão severa que ele não consegue vocalizar sons que sejam audíveis representando um fonema, ok? A apraxia de fala adquirida, né? Quando a gente fala em apraxia de fala adquirida, a gente está falando principalmente em adultos, ok? E a maior causa de apraxia de fala adquirida são lesões na área de Broca ou no córtex sensório-motor do hemisfério esquerdo, tá? Dificultando os movimentos responsáveis pela fala, mesmo que o indivíduo possua um sistema muscular intacto, tá? Quando a gente fala aqui em córtex sensório-motor, a gente está falando principalmente naqueles feixes que eles circundam tanto as áreas de Broca, né, na área frontal ali do hemisfério, como na área pós-motor, que seria ali a área de Wernicke, tá? E porque quando a gente fala em sensório, a gente está falando em quê? Em interpretação. Mas a gente não está falando aqui que a apraxia vai vir acompanhada de um déficit de entendimento. Não é isso, tá? É que elas podem afetar ambas as áreas, mas sempre vai ser uma alteração que vai cursar com a incoordenação dessa programação no ato de falar. Então, a apraxia ela é uma incapacidade na programação dos movimentos musculares que são necessários para a produção e sequência dos fonemas, assim consequente das palavras, ok? Ela é uma alteração motora, logo,
apresenta, por você não conseguir, né, sequencializar os sons para a fala, ela se torna uma alteração linguística da fala adquirida, ou ela também pode ser uma alteração de fala do desenvolvimento. A apraxia, ela é um distúrbio que ela está recentemente sendo muito estudada, né, pelos profissionais que atuam nessas áreas, neurologistas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, né? E se observa muito a apraxia do desenvolvimento, que são apraxias que acontecem na infância, ok? Relativa com alterações neurológicas do desenvolvimento, no desenvolvimento da criança. A apraxia, né, ela vai, no adulto, ela vai ter sempre uma causa neurológica que pode estar relacionada com acidente vascular encefálico, com traumatismo crânioencefálico ou então em doenças neurodegenerativas que afetam a função daquela área específica do cérebro e tende a desenvolver essa inabilidade da motora da fala. A apraxia, ela é diferente de afasia, ok? Na afasia, a gente não encontra no indivíduo uma imprecisão articulatória. Nós encontramos no indivíduo uma alteração dos comandos específicos da fala para a expressão, para se expressar. A apraxia de fala, ela lembra um pouco a gagueira, né? Não nas interrupções, mas nas repetições de sílabas, na continuidade de uma palavra, na dificuldade articulatória que ela vai se apresentar, ok? Os sistemas motores, sensoriais, habilidades de compreensão, atenção e cooperação vão estar preservados no indivíduo que possui a apraxia propriamente dita, ok? Na apraxia de fala, nós vamos considerar especificamente duas apraxias de fala, tá? Que é a bucofonatória, apraxia bucofonatória ou apraxia oral. Nessa apraxia, apresenta uma inabilidade de realizar voluntariamente movimentos com estruturas do complexo oral, como língua e lábios, tá? Embora os movimentos dos músculos vão estar preservados. Por exemplo, a gente pede para o paciente fazer um biquinho, né? Protuir os lábios e estirar os lábios, né? Como se ele fosse jogar um beijo. E esse comando de realizar esse movimento, ele não consegue fazê-lo. Pense que quando a gente fala em U, a gente vai realizar esse movimento, né? A gente vai protuir os lábios para frente, né? E estirá-los. Ó, U, a gente aponta fazendo o bico, né? E depois volta para a formação normal, o descanso dos lábios de forma normal. No apráxico bucofonatório ou oral, quando a gente pede para ele realizar esse movimento específico, ele não consegue fazê-lo. No entanto, ele pode realizar esse movimento sem problema nenhum
quando ele observa uma pessoa e aí ele vê a pessoa e ele joga um beijinho para aquela pessoa. Quando a gente joga um beijo, a gente não faz o mesmo movimento de protusão e estirar os lábios? Então, não é a musculatura que encontra-se alterada, é a sequência de atos voluntários para realizar aquela tarefa, ok? Na apraxia verbal ou de fala, né, existe um contraste existente entre a execução voluntária e a involuntária da fala, ou seja, a fala improvisada versus tarefas específicas. Essa que vai ser a maior característica da apraxia verbal ou da fala. Vai ser uma fala improvisada versus seguir tarefas e comandos específicos para realizar aquilo. Possui variabilidade de erros, tá? No entanto, não existe alteração de função nenhuma, nem de mastigação, deglutição, sucção. Essas funções estão preservadas. Ele vai apenas possuir erros que vão acontecer quando existe um conflito entre improvisar uma fala, uma conversa e fazer tarefas específicas que representem isso, tá? Então, hoje seria isso de uma forma resumida o que é a apraxia de fala adquirida, tá? Que é o nosso objeto de estudo. Na sexta-feira, nós vamos buscar fazer exercícios para que a gente possa memorizar melhor o que cada distúrbio no adulto representa, ok? Vale lembrar que ainda falta nós falarmos sobre a disartria, que é uma alteração também na linguagem do adulto.